A paz do Senhor para todos vocês que estão me vendo e ouvindo, e que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, e eu quero ler o versículo 25, 26 e 27. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva na Faesta Academia para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. E quero também pedir, deixe o seu like. E não se esqueça também de se inscrever no canal, isso é muito importante, meus irmãos. Então vamos à leitura da palavra. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porquanto todos quanto foste batizados em Cristo, já foste revestidos de Cristo. Eu quero falar para os filhos de Deus e para os revestidos de Cristo. Normalmente todo mundo diz que é filho de Deus, e até certo ponto tem uma razão de ser, porque Deus é o Pai eterno, é o Pai universal. Mas aqui está falando a respeito da filiação agora. Aqueles que diz a palavra que são os filhos de Deus, porque todos os filhos de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Então, essa definição particular agora, que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, obreiro, você é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Coisa gloriosa. Você pode pensar nisso, você pode se apoderar disso. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua misericórdia, porque através de Jesus eu fui chamado, constituído e decretado filho de Deus. E agora a palavra ainda nos fala uma coisa tão poderosa que eu quero comentar um pouquinho. O versículo 27 é muito importante e diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Vamos pensar um pouquinho? Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Não é uma palavra poderosa? Eu quero agora conversar um pouquinho sobre o batismo. O batismo em água. E Jesus, ele disse para os discípulos: ide, portanto, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula trinitária. Mas por que o ser batizado? Aqui agora está falando a respeito de um revestimento de Cristo. Meus irmãos, o batismo nas águas não é somente uma experiência ou simplesmente uma rotina, mas é um diferencial. Às vezes tem crentes que não dão valor ao batismo. Lamentavelmente, nos dias de hoje, quando parece que algumas regiões ou algumas igrejas, eu não quero citar placas de igreja, nem a finalidade desse canal não é criticar nenhuma igreja, nem nenhum pastor, mas parece que em algumas áreas eles estão pregando um evangelho light, um evangelho light, que à vontade, de qualquer maneira. Às vezes tem batismos que chegam, vão batizando pessoas ainda fumando, ainda bebendo, de qualquer maneira. Entraram de qualquer maneira e saem de qualquer maneira.
Isso não seria bem um batismo bíblico, mas há crentes, e tinha uma quantidade enorme de crentes que se entregaram. Houve uma libertação, mudança. E tem alguns que notem que é tão importante o batismo nas águas, que quando está sendo batizado, começa a falar em línguas estranhas. Jesus batiza também com o Espírito Santo. E às vezes nós vemos que foi batizado e quando começa a sair da água, Jesus batiza com o Espírito. Por que, meu irmão, que acontece isso? Porque é uma importância fundamental. O batismo leva o ser, aquele que é batizado, a ser participante do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que diz, todos quanto foste batizado em Cristo, já foi revestiste de Cristo. Ele foi revestido de Cristo. Coisa poderosa. O batismo também tem outro simbolismo. O batismo simboliza também morte e ressurreição. E a palavra nos diz que nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, na morte dele, coisa poderosa. Então, aos olhos de Deus, você nasceu de novo, morreu, nasceu de novo. E o batismo é um simbolismo disso. Então, o batismo não é simplesmente uma formalidade da igreja, não é somente uma formalidade para ser membro da igreja, não, tem algo tão importante espiritual, porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Meus irmãos, é por isso que a palavra diz, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, quem não crê no batismo, agora vamos fazer uma ressalva. Tem pessoas que creram e foram libertos. Mas antes de ter o momento do batismo, porque a igreja sempre tem um período de experiência, às vezes ficou doente e morreu. É uma coisa diferente. Mas tem aqueles que se entregaram e não querem ser batizados. Nesse meio, tem muito que nós chamamos de desigrejado, é um perigo, porque o batismo é aquele que a palavra diz que revestiste de Cristo. Então o batismo é importante. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que foi batizado nas águas e é revestido de Cristo. Pai de amor, Deus da misericórdia, eu aproveito neste momento para clamar, para pedir todo o teu servo, Senhor, importa a igreja que pertence, Senhor, que a placa, manifestante da tua igreja, aqueles que foram batizados fielmente, que foram revestidos por ti, dá poder, dá graça e a compreensão do valor, o que significa ser batizado. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.